Então vamos agora analisar as aplicações de transformadas de Laplace, tá, em sistemas, tá, com ênfase nos polos e zeros. Lembrando que polos e zeros são elementos bastante importantes para o diagrama de Bode, porque eles definem pontos de mudança de comportamento das assíntotas. E aqui em Laplace a gente vai verificar que eles têm ligação com estabilidade, particularmente que é algo importante para a gente analisar regime permanente e transitório. Então vou começar aqui o primeiro sistema, um sistema de um único polo, E na mais alfa t U de t, H de S igual a 1 sobre S menos alfa, parte real de S maior do que alfa. Vou colocar aqui, né, alfa é real, tá certo? Podendo ser positivo ou negativo. Né? Então veja, uma simples observação da expressão da resposta ao impulso nos leva a saber que a gente pode ter esses comportamentos dependendo dos valores de alfa. Aqui eu estou considerando quatro sistemas. Um deles, alfa maior do que zero. 3 outros, alfa menor do que zero. Tá? Então veja, bem tranquilo aqui da gente analisar o comportamento. O que eu posso perceber? Em relação ao eixo imaginário, eu tenho uma velocidade de convergência ou divergência maior ou menor. Quanto mais longe eu estiver do eixo imaginário, maior é a convergência, a velocidade de convergência, ou maior é a velocidade de divergência. Imagine que eu tivesse um polo aqui de um quinto sistema, eu deveria ter algo assim, tá certo? Então veja, alfa positivo e negativo, convergência e divergência. Maior distância do eixo imaginário, maior velocidade de convergência ou divergência. Quando a gente tratar de resposta do degrau, a gente vai ver que quão maior a distância, quão longe eu tiver do eixo imaginário, tanto maior vai ser a velocidade com que eu atinjo o regime permanente, tá certo? Então, tamanho de transitório é inversamente proporcional à distância do eixo imaginário. Vamos para um segundo sistema, onde nós temos aqui raízes complexas no denominador, ou seja, polos complexos, no caso 2, e aparecendo de forma conjugada. Então eu tenho S igual a alfa, mais ou menos J ômega C. E curiosamente eu tenho um zero, S igual a alfa. Tá? Esse zero não tem uma importância para a gente aqui nessa análise de convergência. Tá? Então veja, olhando somente a expressão resposta a impulso, eu vejo que a parte real do polo ou dos polos dita se eu vou para infinito, vou para menos infinito, vou para zero, ou se eu fico constante, alfa igual a zero. Tá? E a parte imaginária dita a frequência de oscilação. Então veja, o que eu posso observar? Eu vou ter a frequência especificada pela parte imaginária, lembrando, ó, S igual a alfa mais ou menos J ômega C como polo. Tá? H de t igual a E na mais alfa t cosseno ômega C t U de t. Tá certo? E veja, eu vou oscilar com o tempo, efeito da distância dos polos complexos do eixo real. E essa oscilação diminui ou aumenta com o tempo de acordo com a parte real desses polos complexos. E a velocidade com que eu vou a zero ou vou para infinito é ditado novamente pela distância dos polos do eixo imaginário. Então veja, distância dos polos do eixo real, frequência. Distância dos polos do eixo imaginário,
velocidade de convergência. Tá? Então, bem claro, e eu não preciso decorar, simplesmente lembrar que estamos tratando de exponenciais complexas. Tá? Ou funções onde eu tenho uma parcela exponencial real e uma parcela seno ou cosseno, oscilante. Tá? Agora, peguei outros sistemas, tá? E veja, eu tenho dois sistemas com o mesmo ômega c, vamos chamar ômega c1, e outros dois com frequências ômega c2. Então, o que eu vejo? Esses dois sistemas com frequência ômega c2 vibram na mesma frequência. Naturalmente, eles têm a mesma frequência, certo? O que acontece de diferente entre eles é que o mais distante do eixo imaginário decai mais rapidamente a zero. De igual maneira, esses dois sistemas com frequência ômega c1 vibram na mesma frequência. Talvez dê para ver aqui o amarelo aqui vibrando na mesma frequência, tá? Do que o cor-de-rosa. Só que da mesma forma, enquanto que um deles tem alfa real, parte real positiva, o outro tem parte real negativa, o de parte real positiva tem uma envoltória que cresce com o tempo, enquanto o com a parte real negativa tem uma envoltória que decai com o tempo. Então veja, tudo isso por quê? Porque a expressão é um h de t é e na mais alfa t, parte real do polo complexo, cosseno de ômega ct, parte imaginária do polo complexo. Então veja, é bem simples a análise. Então veja, para a gente só ter algum resuminho. Quando os polos são reais, eles podem ser negativos, positivos ou eventualmente igual a zero. Isso vai definir se eles decaem com o tempo ou se eles crescem com o tempo. E a proximidade do eixo imaginário, tá, vai definir se esse decaimento ou crescimento é mais rápido ou menos rápido. Tá certo? Quando nós temos polos complexos, quem dita esse decaimento, crescimento ou eventualmente estacionalidade da função h de t é a parte real dos polos. A parte imaginária lida com frequência. Então, a proximidade da parte real dos polos do eixo imaginário vai definir a velocidade com que essas funções h de t convergem ou eventualmente divergem, mais ou menos rapidamente. Tá certo? Então, velocidade é proximidade com o eixo imaginário. Tá? Positivo ou negativo é convergência e divergência. Bom, a parte imaginária dos polos dita frequência. Tá certo? Então veja, não tem nada a ver com velocidade convergente, tem com a frequência constante. Então se eu tiver mais afastado, eu vou vibrar numa frequência maior, menos afastado, eu vou vibrar numa frequência menor, até o limite, onde o polo estaria exatamente no eixo das abscissas, onde eu não tenho vibração alguma. Tá certo? Então veja, para a gente ter um sumário final aqui. Né? Um sistema é estável quando todos os seus polos estão no semiplano à esquerda do eixo imaginário. Vou fazer aqui alguns polos, P1, P2, P2 conjugado, E3. Então imagine um sistema de três polos. Rapidamente eu sei, sem saber os pesos de cada polo, que eu tenho A1 e na P1T, U de T, mais A2 e na P2T, U de T, mais A2 conjugado e na P2T conjugado U de T, mais um A3 e na P3T U de T. Essa é a resposta de impulso desse sistema. Eu não sei os pesos, mas eu sei pela localização dos polos que se tratam de exponenciais complexas. Todo polo é uma exponencial complexa.
Tá? Se o polo é real, exponencial real. Se é complexo, exponencial complexa. Tá? E quem dita a velocidade desse sistema, tá lembrando, causal, é o polo de menor magnitude. Porque enquanto os outros três polos já estão convergindo a zero, o sistema ainda está sendo retido, vamos chamar assim, velocidade, pelo polo de menor magnitude. Tá certo? Se eu tiver um segundo sistema, vamos considerar aqui H1 e aqui um polo P4. H4 de T igual a A4 e na P4T U de T. Tá certo? Vamos dizer que esse polo ele tem uma magnitude maior do que o polo P1. Tá? Então ele estaria localizado, por exemplo, aqui, em algum ponto aqui. Tá certo? Então veja, este sistema converge mais rapidamente, vai a zero mais rapidamente do que o sistema H1. Tá certo? Porque o sistema H1 está sendo retido pelo polo P1. Então, veja, sempre quão próximo é o polo de menor magnitude do eixo imaginário, tão lento ele vai ser. Tá certo? Então, veja, se eu comparar dois sistemas e perguntar qual sistema converge mais rapidamente, vai ser o P4, porque o P1 aqui está mais próximo do que o polo P4. Então, o polo dominante, então, vou colocar aqui, ó, polo dominante. Tá? Do sistema H1 é o P1 e o polo dominante do sistema H4 é o P4. Tá? Isso é importante, depois vocês vão ver mais sobre isso em controle, dominância de polos. Tá certo? E o que eu faria para o sistema 1 convergir mais rápido? Eu teria que, de alguma maneira, movimentar o polo P1 de lugar. Tá certo? Zeros não afetam em nada. Então, vou colocar aqui alguns zeros. Ó. Zeros não afetam em nada isso. Tá? Outra coisa que eu sei é que o sistema H1 oscila com o tempo. Ele vai convergir a zero oscilando, enquanto o polo P4 não vai apresentar nenhuma oscilação.